Olá, que bom ter você conosco neste momento de culto, de adoração a Deus, de louvor, de reflexão sobre a sua palavra. Quero saudá-los com as palavras do Senhor, pelo profeta Isaías, capítulo 49. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Grande é o amor de uma mãe. Queremos homenagear você, mãe, que nos acompanha. Mas maior do que o amor de mãe, amor de pai, do que o amor humano, é o amor de nosso Deus. Ele está conosco. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos e suas filhas. E nos reunindo hoje por este meio, nós também oramos ao nosso Deus. E eu convido que oremos assim como nós estamos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por mais esse novo dia, te agradecemos por nossa família, te agradecemos também porque podemos nos achegar à Tua palavra e à Tua presença. Abençoa-nos nesse culto hoje, faça-nos perceber e enxergar as Tuas promessas e também nos ajude, Senhor, a termos corações que Te reconhecem, que percebem que Tu és o único Deus, que por meio de Cristo Jesus nós conseguimos Te compreender e aceitar também as pazes que podemos ter contigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos quando esquecemos agora, em meio aos apertos desta vida, a nos colocarmos à disposição também dos outros, do nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, porque o medo nos impede também de acolher pessoas. Que sejamos responsáveis, ó Deus, mas também que sejamos misericordiosos assim como Tu és, para que façamos as obras que Tu realizaste em Cristo Jesus também neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir com alegria e capacita-nos também a amar assim como Tu nos amaste em Cristo Jesus. Abençoa-nos então nesse culto, fortalece-nos e dá-nos a alegria de podermos viver para Te servir e também de termos essa promessa com alegria também de poder contar contigo para a vida eterna junto de Ti. Prepara-nos para isso então, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que nós agradecemos e é em nome de Cristo Jesus que nós o fazemos. Amém. Chamar para viver.
não pode faltar também em nossos cultos, nós queremos ouvir a palavra de Deus. E eu convido, se você tiver uma Bíblia em sua casa, para um pouquinho esse nosso vídeo com esse culto e façamos agora juntos a leitura bíblica. E a leitura bíblica é de João, capítulo 14, os versículos 1 até o 14. E lá diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essa é a leitura do Evangelho que nós temos hoje. Que a graça e a paz de nosso Deus estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em suas palavras. O primeiro versículo da nossa pregação, o primeiro versículo do texto que foi lido, nos diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Como está o teu coração nesses últimos tempos? Está pesado, aflito, angustiado, inquieto? Quem sabe o tédio e a desesperança têm tomado conta de você? O convite que Jesus Cristo nos faz nesse dia é o mesmo que ele fez aos seus discípulos quando começou aquela conversa com eles. Jesus Cristo nos diz: não se perturbe o coração de vocês. Não permita que as muitas dificuldades te roubem a fé. Não olhe para as adversidades, mas olhe para mim. Creiam em Deus. Creiam em mim. É esse o convite. É esse o desafio que Ele nos faz. Não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Bem, Jesus já estava proferindo palavras de despedida para os seus discípulos. Desde o capítulo 12 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus já está preparando os seus seguidores para aquilo que estaria para acontecer com ele. Jesus fala aos seus discípulos que teria que sofrer e morrer. No versículo 2 do nosso texto, nós vemos que Jesus afirma a seus discípulos que estaria voltando para a casa do Pai e lá prepararia um lugar para os seus seguidores. Em Cristo, a Páscoa nos lembra que a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Em Cristo nós podemos saber que a morte não é o fim e tudo o que vemos não é tudo que existe. Em Cristo nós podemos ter esperança e convicção de que a sepultura não decreta o fim de uma vida. O apóstolo Paulo nos fala, lá em Romanos capítulo 8, que nem a morte,
nos separa do amor de Deus. Quando vivemos com Cristo, podemos ter a certeza de que haverá um lugar preparado para nós, ao lado do Senhor na eternidade. Creio que sempre é bom recordar essas promessas, especialmente no momento presente, no momento em que estamos vivendo, onde inseguranças e incertezas insistem em tomar conta dos nossos corações. Diariamente nós somos bombardeados com notícias que tentam nos fazer crer que tudo está perdido, que não há mais perspectivas, que não há mais possibilidades. Mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a sua palavra, nós somos lembrados de que nada foge ao seu controle. Nada do que nos acontece, nada do que acontece no mundo, nem mesmo essa pandemia de proporções mundiais, nos afasta do amor de Deus e tira dele o controle sobre toda e qualquer circunstância. Bem, Jesus estava conversando com os seus discípulos. Ele falava sobre o Pai, sobre a casa para onde ele voltaria e onde prepararia lugar para os seus discípulos. É interessante que Tomé parece não entender o que Jesus estava falando. Bem, quando lembramos de Tomé, nós geralmente recordamos do episódio onde Tomé, depois da ressurreição, pede para tocar as feridas de Jesus para crer que de fato ele havia ressuscitado. E desde então, Tomé é lembrado como aquele que precisou ver para crer. Precisou tocar para poder acreditar que Jesus havia ressuscitado. De alguma forma ele recebe o título de incrédulo. E confesso que eu acho que esse título é um pouco duro demais para com Tomé. Na verdade, nós precisamos reconhecer que cada um de nós tem um pouco de Tomé, não é mesmo? Será que nós, se estivéssemos ali com Jesus, também não pediríamos para tocar em suas feridas? E vale lembrar que Jesus não repreende Tomé, mas carinhosamente estende as suas mãos e, percebendo que para Tomé era importante tocar nas suas feridas, permite que Tomé o faça. Sim, Tomé tocou as feridas de Jesus e creu. Mas ele não foi repreendido por esse gesto. Bem, no texto da nossa pregação, nós vemos também que Tomé é aquele que tem coragem de expressar a sua dúvida a respeito daquilo que Jesus estava falando. Eu acredito que expressar as dúvidas, fazer perguntas para buscar o entendimento, sempre é algo muito válido e também necessário. Quem sabe Tomé não tinha entendido o que Jesus estava falando? E ao invés de ficar com a dúvida guardada para si, ele resolve se expor, resolve perguntar. Quem sabe outros discípulos tinham a mesma dúvida? Quem sabe os outros discípulos também não haviam compreendido o que Jesus havia falado? E na perspectiva de que as perguntas servem para buscar entendimento, para que possamos compreender as situações, podemos afirmar que não existem perguntas tolas. Tolo é aquele que não pergunta, é aquele que guarda a dúvida para si, que fica criando 1000 possibilidades em seu coração, ao invés de procurar entender e procurar saber o que de fato é. Fazer perguntas certas para as pessoas certas, muitas vezes exige coragem, determinação, e foi o que Tomé fez. Jesus aqui falava aos seus discípulos que voltaria para o Pai, que prepararia um lugar junto ao Pai para os seus seguidores. Ao que Tomé, surpreso, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Parece-nos que a pergunta de Tomé é tola. Mas nós não podemos esquecer
que nós ouvimos essa pergunta de Tomé já conhecendo o desfecho da história. Nós já sabemos da ressurreição. Sabemos que Jesus voltou para junto do Pai. Mas até aquele momento, Tomé ainda não sabia como essas coisas aconteceriam. Ele não sabia como nós já sabemos. Ele apenas tinha as palavras de Jesus que apontavam para algo que ainda estava por acontecer. Precisamos destacar, novamente, que Jesus não repreende a incredulidade de Tomé, mas prontamente responde à pergunta. Diz a ele o que ele estava esperando saber. E cabe ressaltar que a resposta que Jesus dá a Tomé é uma das afirmações mais impactantes, mais importantes do ministério de Jesus. É uma resposta que fala quem Jesus é, como ele é. Jesus diz a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Cristo não é um dos caminhos, não é uma das verdades e nem tampouco uma possibilidade de vida. Em Cristo não há relativismos ou possibilidades de descaminhos. Cristo é o caminho. Não há outra possibilidade de nos conectarmos com o Pai. Todos os sacrifícios ou tentativas humanas de aproximação com Deus não deram certo, não obtiveram sucesso algum. Somente por meio de Cristo, que veio ao mundo e na cruz mostrou o amor de Deus, é que nós nos reaproximamos de Deus. Somente por meio de Cristo é que podemos ser reconectados ao Pai. Não há como chegar a Deus por meio dos nossos méritos, por meio da nossa força. Nenhuma possibilidade, nenhum outro Deus, nenhum ídolo ou tentativa humana foi capaz de pagar o preço dos pecados e nos colocar novamente diante de Deus. Somente o sacrifício de Cristo na cruz é que reconecta as pessoas com Deus. Cristo é o caminho. E assim como Cristo diz que é o caminho, ele também afirma que é a verdade. Ou seja, num mundo onde há tantas verdades, Jesus diz que é a verdade. Que nele não é mentira nenhuma, que Deus não mente, nunca mentiu, nunca faltará com a verdade. Deus tem palavra de honra. Os mais antigos devem lembrar da expressão eu dou minha palavra. Antigamente, quando as pessoas davam a sua palavra, significava que fariam de tudo para cumpri-la. Hoje em dia, nós precisamos de contratos assinados em cartório, com testemunhas, e ainda assim, os contratos são quebrados, sem dó e nem piedade. Mas Deus é aquele que nunca muda a sua palavra. Não é apenas algo verdadeiro, ele é a própria verdade. Toda certeza e convicção provém de Deus e tem sua origem em Deus. E como seus seguidores, nós precisamos viver nessa verdade. Tudo que é falso, mentiroso, meias-verdades, não são compatíveis com o Deus que se apresenta como a verdade. Se vivemos em Cristo, pouco a pouco precisamos permitir que a sua verdade preencha as nossas vidas e precisamos permitir que essa verdade molde os nossos pensamentos e marque as nossas atitudes. Se dizemos que vivemos em Cristo, que é a verdade, essa verdade precisa marcar quem nós somos. Ora, assim como diz que é o caminho e a verdade, Jesus também afirma para Tomé e seus discípulos que ele é a vida. Ou seja,
A morte nunca fez parte dos propósitos de Deus para a humanidade. Quando Cristo criou os seres humanos, Deus nos fez na intenção de que vivêssemos para sempre. Havia lá no Jardim do Éden a árvore da vida, que proporcionava cura e vida aos que se alimentavam daquele fruto. Mas por conta do pecado, da desobediência, Deus expulsou os seres humanos do jardim. E por isso nós podemos afirmar que toda morte, tudo que gera destruição, tudo que tenta terminar com a vida que Deus fez, é consequência do pecado, é consequência do mal, da desobediência. Tudo o que gera destruição da vida não provém de Deus. Então, baseados nessa premissa, nós podemos afirmar e reconhecer que a pandemia não é obra das mãos de Deus. Não foi Ele que fez essa doença. Nem Ele quis que o mundo se encontrasse nesse caos. Eu tenho plena convicção de que Deus sente muito por conta da nossa situação. Deus sofre profundamente com tudo o que está acontecendo. Lembremos, conforme João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não muda a sua palavra. Assim como Deus amou o mundo, Ele continua amando e Ele sofre por tudo o que acontece conosco. Em Cristo, Deus deseja que tenhamos vida, vida verdadeira, vida com significado. Em João 10:10, nós vemos que Jesus diz aos seus discípulos que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, vida plena. Cristo não quer que vivamos meia vida ou uma vida sem sentido, sem significado. Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou para que tivéssemos a possibilidade de viver de verdade. Viver intensamente uma vida com significado e com sentido. E se Ele é a vida, não há possibilidade de vida plena, vida abundante em outro lugar que não seja nele. Somente quando vivemos em Cristo é que podemos experimentar essa vida de verdade. Muitas pessoas pensam em aproveitar a vida, aproveitar a juventude longe de Deus. Eu já vi pessoas dizerem, eu vou viver a vida, vou curtir. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou voltar para Deus. As pessoas muitas vezes dizem que na juventude não querem saber de Deus, da igreja, porque pensam que se voltarem para Deus, viverão uma vida chata, sem graça, sem alegria. Mas todas as outras alegrias, ou todas as alegrias que as pessoas podem experimentar longe de Deus, são passageiras. Somente em Cristo, que é a vida, que a verdadeira vida pode ser experimentada e vivida. Em Cristo nós podemos ter alegria, esperança, sentido, confiança, direção. Se você, nesse tempo de pandemia, tem vivido profunda angústia, ou talvez não veja mais sentido para a sua existência, volte-se para Cristo. Procure-o em oração. Procure alguém para conversar, não fique sozinho. Volte-se para o Senhor, pois somente nele podemos encontrar e descobrir uma vida com significado. Somente em Cristo nós podemos viver uma vida de verdade. Volte-se ao Senhor. Não tenha receio, não tenha medo. Se largue nos braços do Senhor. Porque só Ele pode devolver a esperança e o sentido para a tua existência, mesmo nesses momentos difíceis.
Seguindo a conversa com seus discípulos, Jesus diz a eles que o Deus, o Pai, é visto e conhecido por meio de Cristo. Em Cristo, Deus se dá a conhecer, mostra seu rosto, se torna visível, se torna palpável. Mas depois dessa afirmação de Jesus, vemos que Filipe, que é um outro discípulo de Jesus, toma coragem para também fazer uma pergunta. Quem sabe ele se motivou pela coragem de Tomé, que não teve medo de perguntar a Jesus quando não entendeu o que ele queria dizer. Nós vemos que Filipe pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Nos mostre o Pai. Ora, como assim? Jesus tinha acabado de dizer que nele o Pai se tornava visível, conhecido. Deus o Pai se revela por meio do Filho. E nos versículos 9 e 10, vemos que Jesus responde a Filipe. Jesus diz: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Cristo nos convida a crer nele, a confiar de todo o nosso coração. Precisamos abrir mão de todas as outras crenças, de todos os outros falsos ídolos. Precisamos nos voltar inteiramente ao Senhor da vida e verdade, que é o único caminho para o Pai. É em Cristo que Deus se revela. É por meio de Cristo que Deus mostra sua face e se dá a conhecer. Nós hoje podemos conhecer a Deus por meio da palavra, pelos evangelhos. Que nele nós encontremos sentido, encontremos ânimo e força para continuar firmes mesmo em meio ao caos que se apresenta diante de nós. Creiamos em Cristo, creiamos no Pai, nos voltemos a Ele, que assim como prometeu aos seus discípulos, nos promete hoje. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Que possamos crer e confiar nessas palavras do Senhor, que não mente, que nunca faltou com a verdade, que jamais deixará de cumprir as suas promessas. Amém. Jesus, meu Rei, entrar em seu
convido para um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, nós queremos hoje te agradecer pelas mamães, pela mãe que temos, pela mãe que tivemos, por todas as bênçãos que nos deste através dela. De forma especial queremos pedir que abençoes, nesses tempos de pandemia, todas as mães, enfermeiras, médicas, que não podem abraçar os seus filhos e maridos porque precisam se isolar para proteger a família. Oramos, Senhor, pelas mães idosas, pelos pais também que estão afastados dos filhos e netos. Pedimos pelas mães pobres que não têm o suficiente na mesa hoje. Oramos pelo grande número de pessoas que estão perdendo seus empregos. Que de alguma forma nós sejamos mãos que providenciem sustento. Que como tua igreja, como tua comunidade, de alguma forma possamos colaborar para que não lhes falte o pão de cada dia. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Que a convivência entre pais e filhos, entre marido e esposa, possa ser harmoniosa e construtiva. Dá-nos paciência e compreensão nesses tempos de apreensão e espera por dias melhores. Dá que andemos no caminho que é Cristo, sem desistir, sem desanimar. E quando estivermos cansados nesta caminhada, lembra-nos que Teu Espírito Santo é fôlego de vida e de esperança a cada novo dia. Nós somos gratos pela inspiração destas palavras, deste culto de vídeo, e oramos agradecidos, em nome de Cristo, como nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo que Deus abençoe você e a sua família, que Deus te guarde, que Deus te dê a sua paz hoje e sempre. Amém.